Qual é a razão social da sua empresa? Fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo do empreendedorismo. Já te peço desculpas pela voz do seu apresentador, que não está das melhores, mas nós vamos entregar 200% de nós, até porque o nosso convidado é um convidado de alto nível e com certeza tudo que ele vai trazer aqui vai transformar a sua vida. Nós vamos falar com uma pessoa que é o nosso contemporâneo de profissão, já foi apresentador de TV, mas hoje ele é um dos palestrantes referenciais no Brasil. Palestrante internacional, especialista em gestão com propósito. Top 5 na CBTD, maior congresso de desenvolvimento da América Latina e o palestrante mais vendido pela maior agência de palestrantes do Brasil em 2023 e 2024. Com vocês, Rafael Takei. Grande Adriano, que felicidade estar aqui com você para fazer esse talk show que é para o empresariado raiz, não é mesmo? Para a gente poder falar com um bate-papo pé no chão, mostrando técnicas voltadas para engajamento, sobre empreendedorismo. Uma honra estar contigo aqui, irmãozão. É sempre um prazer. Vocês já viram que se a minha voz está falhando, a dele compensa, né? A dele já vai, já vai ajudar a gente aqui muito. Rafael, bom, a gente já conversou um pouquinho, já temos alguns pontos em comum da nossa história, mas eu ainda não fui tão profundo, porque eu gosto de ter as mesmas sensações que a nossa audiência terá ao conhecer a história que você conta da sua história. Curioso falar a história da nossa história, porque são muitas versões, né? Tô beirando agora os 39 anos de idade e teve muitos altos e baixos, muitas jornadas do herói e anti-herói ao longo dessa vida, mas uma que mostra um pouquinho o meu jeito de abordar a vida e tudo mais é como é que eu acabei virando palestrante profissional, atendendo as maiores companhias do país hoje, multinacionais, cooperativas e assim por diante. O curioso é que isso veio de voluntariado. A gente olha muitas pessoas mirando nesse mercado de palestras como um mercado extremamente promissor. Você pega, por exemplo, Roberto Chinianchik, um dos caras que criou esse mercado de palestras lá desde os anos 90, ele fala, ele que é médico psiquiatra, que essa é a profissão mais bem paga que existe por hora. E muita gente vai olhar para a palestra como uma coisa promissora em termos de negócio, mas antes de eu imaginar que isso podia ser assim, já era uma missão. Eu era um jovenzinho de 15 anos de idade procurando o primeiro emprego, não achava tinha que era dificuldade de conseguir o primeiro emprego, porque eu batia na porta das empresas e, querendo ser estagiário, elas esperavam que eu tivesse experiência. Né? 6 meses batendo na porta das empresas querendo experiência. Já aconteceu isso com você, Adriano, alguma vez? Não cheguei a acontecer comigo ainda, mas eu já ouvi muitas histórias, né? De procura um estagiário com etc. Várias características específicas que você encontraria num profissional que talvez está há anos. É o CEO da Né? empresa. Não tem Exato, o inglês fluente que ele está pedindo. Enfim. exato. E aí, depois de passar um tempão procurando emprego, um amigo meu sabia que eu estava nessa movimentação, falou, Rafa, tem uma oportunidade legal para fazer trabalho voluntário, vamos junto? Eu falei, claro, estou procurando trabalho, quanto é que paga? Ele falou, não, burro, é É voluntário. voluntário, é de graça. Eu falei, eu que sou burro, você quer trabalhar de graça? Ficou aquela conversa de maluco. E ele falou assim, Rafa, faz o seguinte, eu entendi, vi que você não entendeu muito o que é trabalho voluntário, vamos assistir uma palestra de uma ONG muito legal chamada Centro de Voluntariado de São Paulo, em que eles explicam o que é voluntariado, te dão toda essa visão. Eu não tinha o que fazer, eu fui. Cara, eu adorei. Eu adorei porque quebrou e superou a expectativa. Eu achei que fosse uma palestra para dizer a importância da vida de quem vai ser, né, o beneficiário, o quanto a gente muda a vida das pessoas, mas a palestra mostrava muito do que muda na nossa vida quando a gente faz um trabalho voluntário. E estou eu aqui, 24 anos depois dessa experiência, comecei aos 15, sendo testemunho disso. Eu, depois de assistir a palestra, resolvi me voluntariar lá no centro, primeiro como assistente de palestra, recebendo o pessoal, fazendo etiquetinha, imprimindo o certificado, coffee break. Acabei sendo convidado para virar palestrante, topei o desafio ainda adolescente. De lá para cá foi 1, 2, 100, 1000, milhares de palestras até hoje. E o que era voluntariado acabou se tornando profissionalmente a minha grande razão de existir. Algo que não só traz uma remuneração maravilhosa, como o Roberto Chinachi já alertava, mas que, acima de tudo, preenche meu coração de satisfação e alegria e tem trazido grandes transformações pelos palcos que eu rodo pelo Brasil afora, de acordo com o depoimento das pessoas que nos assistem. Com 15 anos você teve contato com esse mundo e se apaixonou. Sim. O que especificamente te fez se apaixonar? Chris Anderson, que foi o criador do TED, o famoso TED Talk, ele disse que uma palestra bem-sucedida é um pequeno milagre. E isso ele disse mais recentemente, eu fui experimentar esse milagre lá nos idos de 2000 e pouco, quando eu comecei a palestrar. Mas qual que é o pequeno milagre? Eu vou contar um exemplo de uma moça que trabalhava para o Teatro Municipal de São Paulo e
depois de assistir minha palestra sobre voluntariado, chamava Voluntariado e Transformação Social, ela se inscreveu para ir assistir e tudo. Numa época que não tinha rede social, não tinha nada disso, não tinha nem meu telefone de contato, ela correu atrás mesmo, pediu, falou com o pessoal do centro para conseguir ter um contato meu, porque no primeiro momento ela ficou extasiada, depois ela queria ter um jeito de falar, passaram um e-mail meu para ela. E ela falou assim, Rafa, daquela nossa palestra em diante, eu comecei a olhar o mundo de um jeito diferente. Um jeito em que, ao invés da gente querer se servir, a gente põe a serviço das pessoas. Em que, num trabalho, se o sucesso não vem pelo reconhecimento de um líder, de um gestor, a gente entende que não é somente dele que depende, mas é da nossa parte, a gente fazer o nosso melhor pelas pessoas que a gente atende. Eu entendi que ser voluntário vai além de fazer voluntariado, mas ter uma atitude voluntária perante o mundo. E o mínimo que eu posso fazer é te retribuir dando acesso a um ingresso para o Teatro Municipal. Ela quis me presentear de alguma forma. Esse foi um de muitos depoimentos, números que a gente pode conversar aqui, que mostram que uma pequena conversa, a gente está falando de meia hora, 40 minutos que era aquela palestra, pode mudar o jeito que a pessoa enxerga o mundo. Esse é o pequeno milagre que o Chris Anderson disse que acontece e que eu fiquei fascinado de poder ser, né, o meio, o caminho para essas transformações acontecerem. Às vezes a gente tenta ajudar as pessoas de diferentes formas, dando conselhos, acompanhando, tentando instruir, pagando cursos, mentorias, mas as transformações ainda não acontecem. Por que uma palestra tem tanto impacto assim? A gente precisa entender a diferença entre uma palestra feita, né, somente pelo gosto do palestrante de falar e, sei lá, uma instrução comum, e uma palestra profissional. Uma palestra profissional ela é tecnicamente construída para conseguir mexer não só com o seu racional, com, né, o conteúdo, aquilo que precisa ser ensinado, mas principalmente conectar esse racional com uma transformação emocional. Por isso que as grandes palestras elas mexem com emoções, né? O público ri, se emociona, tudo, mas não pode ser só isso, não virar uma palestra rasa, que a pessoa sobe na mesa, grita, tal, e nada muda depois. Precisa ter conteúdo também. Para uma palestra ser transformadora, do jeito que a gente está comentando aqui, ela tem que unir o artista e o cientista no mesmo lugar. Como isso? Ao mesmo tempo que eu vou ter uma mensagem principal, que é a transformação que o seu contratante, aquela pessoa que pediu para fazer a palestra, te pede para ser entregue, a gente precisa que essa mensagem ela seja entregue de uma forma que mexe com as pessoas. Por exemplo, o storytelling é um elemento fortíssimo de palestras profissionais. Contar a história não por contar em si. Não é o cara que sobe no palco e fica falando quanto ele é incrível, o que ele faz e o que ele acontece. Mas histórias que se conectam com as histórias da sua audiência, do seu público e mexem com ela. Vou dar um exemplo bem prático do que eu estou querendo dizer aqui. Nós dois tivemos a experiência de ser militares, né? Você serviu num quartel de artilharia, eu servi na aviação do Exército. Eu tive a honra de ser oficial do Exército. E começo uma jornada extremamente engajada, em que eu consigo de 5 mil alunos, 5 mil candidatos, 140 alunos, ser o primeiro colocado da turma, eu era basicamente o exemplo de alguém engajado. E quando eu começo a ser confrontado com a realidade após a formação, realidade de qualquer organização, qualquer empresa vai ter, e o Exército não seria diferente na sua forma de trabalhar, eu começo a ter minhas frustrações pessoais. E de engajado eu vou para o outro lado, que é o desengajamento. Essa história que eu estou contando agora é a base que deu origem a esse livro, que virou minha palestra Top 5 no CBTD e tudo, que no fim das contas é o quê? É uma história de fracasso, de insucesso, de algo que aconteceu em que ao invés de me mostrar como um super-homem, eu mostro vulnerabilidades mesmo, que acontece com qualquer profissional ao longo da sua jornada. Nessa hora a plateia já não está mais vendo um ícone, uma pessoa que faz o que acontece, mas uma pessoa que, assim como ela, tem grandes expectativas, enfrenta grandes frustrações e faz o que a partir disso? E aí a palestra começa a apresentar o conteúdo, um caminho possível para a pessoa superar os desafios que ela enfrenta no dia a dia, seja como líder, liderado. Então esse roteiro consagrado ele ajuda muito nessa transformação, Adriano. Na sua apresentação, nós esquecemos de colocar um elemento que também é escritor, né? É verdade, exatamente. Esse aí é o 6º livro que eu tenho a oportunidade de participar. Primeiro como autor 100%, já fui coautor de outros 5 livros e esse livro nasceu recentemente. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o livro ao longo da nossa entrevista. Tá aqui o livro, ele trouxe pra gente aqui. Boa. Já está em todas as livrarias? Já está na Amazon, né, que é o jeito mais fácil de poder acessar o livro. E o pessoal que quiser, né, o link e tudo mais, é só me seguir nas redes sociais, @RafaelTakei, Rafael com F, Takei, Takei, e manda para mim lá como direct a palavra livro, ou mandar o link para a pessoa poder adquirir o nosso livro a partir daí. Legal. Bom, como escritor, como palestrante, provavelmente você viveu uma jornada até chegar ao momento de tomar a decisão de fazer. Sim. Existem algumas pesquisas que dizem que as pessoas têm medo da morte é menor do que o medo de falar em público, por exemplo. Quando você tomou a decisão de ser palestrante, tudo bem que você teve uma forte motivação em função daquilo que você viu
que uma palestra podia transformar. Mas ter essa forte emoção e subir num palco e fazer bem aquilo que hoje você se propõe a fazer é uma proposta, é um propósito e é um processo muito longo. Como foi para você o início dessa jornada como palestrante? Quais foram os seus principais desafios para você chegar onde você está hoje? Adriano, a jornada foi interessante porque no começo eu não imaginava de forma alguma que poderia ser uma profissão. Eu sequer sabia que isso existia, né? Palestrar era no primeiro momento um voluntariado, um hobby, uma coisa que quando me dava a oportunidade de pegar o microfone eu gostava. Você tem pessoas que são introvertidas, pessoas que são extrovertidas, né? As extrovertidas elas têm preferência por falar, enquanto o introvertido tem a preferência do escutar. O extrovertido ele gosta dessa oportunidade de poder ser ouvido, ter essa atenção. Eu tenho um perfil mais voltado e olha, deixe claro, nem todo palestrante é extrovertido. Temos palestrantes magníficos que são pessoas essencialmente mais introvertidas. Mas para mim sempre foi um prazer. Imagina qual foi o prazer maior ainda quando, depois de mais de década fazendo isso por mera satisfação e prazer, meus alunos, já eu, professor universitário e tudo que tem direito, começaram a virar e falar: professor, você poderia me ajudar a aplicar isso que a gente está aprendendo aqui em sala, sobre gestão, sobre negócio lá na minha empresa? E aí eu começar a poder compartilhar com eles os aprendizados, trazer para a prática, para o dia a dia, ajudar a traduzir o que a gente aprendia em sala para o dia a dia deles. E aí o prazer maior ainda, como quando além da consultoria e treinamento, começaram a surgir as oportunidades de palestra. Primeiro, como um complemento da minha renda, do meu trabalho, que era quando tinha uma CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Todo ano as grandes empresas precisam fazer isso, e tem uma verbazinha lá, acaba... Primeiro dinheiro que eu recebi como palestrante, eu nem sabia que eu ia ganhar. Eu terminei de fazer a palestra, a menina do RH, Recursos Humanos, veio me agradecer, obrigado, e me deu um envelope. Eu falei: o que é isso? Tomei tomei uma bronca aqui, um diploma, sei lá o que aconteceu. Quando eu abri lá, ela falou: não, abre depois. Tinha dinheiro lá, tinha R$ 200. E nessa hora, minha mente rapidamente fez um cálculo, né? Eu, como professor, ganhava R$ 40 a hora, em uma hora ganhei 5 vezes mais. Eu falei: ô louco, imagina se eu fizesse palestra o dia inteiro, 8 horas por dia. Eu não sabia que não era assim que funcionava. Vou ficar ricos, né? E aí, isso gerou uma curiosidade de que existe esse mercado. Pouco a pouco eu fui tendo o contato com palestrantes profissionais. O principal influência na minha carreira como palestrante foi Marcelo de Elias, um palestrante especialista em gestão das mudanças nas empresas e que acabou fazendo uma grande mudança na minha vida, porque ele tinha uma mentoria só para os amigos e os amigos dos amigos, explicando o que é o mercado de palestras. Porque os amigos perguntavam: como é que você fez, Marcelo? Por que você largou, né, a direção do RH de uma grande multinacional para virar palestrante? Como é que está funcionando? E ele separava um final de semana por ano ali para abrir essa caixinha preta. Tive a honra de ser um dos agraciados. Hoje ele já não tem mais tempo nem oportunidade de fazer isso, porque a agenda dele é lotada mesmo, com palestras, e comecei a entender que isso podia ser uma profissão. Agora começa a grande virada, e aí a gente pode bater um papo mais a fundo sobre empreendedorismo nessa área. Entre ter a paixão por palestrar e transformar isso numa profissão, empreender nesse ramo, aí tem bastante coisa para colocar o negócio de pé. Antes disso, antes da gente entrar mais a fundo no empreender como palestrante, é muito dito hoje que todas as pessoas têm algo para ensinar. Sim. Todas as pessoas têm a sua história para contar, têm talvez um livro para escrever, uma palestra para dar. Isso é uma verdade, qualquer pessoa pode empreender nessa área, qualquer pessoa terá audiência, terá público, terá uma forma de contar a sua história que cative as pessoas ou não. Eu confesso que eu tenho as minhas percepções, eu acho que é desafiador para algumas pessoas, mesmo que ela tenha muita disposição para contar, mas não necessariamente esse é o chamado dela. Eu quero ouvir a opinião de um profissional. Será que todo mundo pode ser médico? Talvez. Será que todo mundo pode ser o melhor médico da sua área? Talvez não. Temos limitações. Ah, não, mas a ideia de médico parece que eu vou lá e desenvolvo. Um jeito mais visual de enxergar isso é: será que todo mundo pode jogar basquete? Talvez. Será que todo mundo pode entrar para a NBA? Talvez não, né? Até por limitações físicas mesmo, do que vai ter uma altura, do que vai ter... Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O mercado de palestrante é exclusivo para quem tem uma voz, para quem tem isso, para quem tem aquilo? Não necessariamente. Temos palestrantes que têm até a voz esganiçada e fazem um baita sucesso até pelo jeito diferente que eles trazem. Mas é muito uma questão de que a jornada para virar um palestrante profissional, para você trabalhar com educação, tem a ver com você pegar um potencial, lapidar e transformar num talento. E a questão a partir daí é o quanto você está disposto a essa jornada e você enxergar qual é a audiência que você vai conseguir entregar com responsabilidade. Esse é meu grande porém. O que eu estou prestes a falar para essas pessoas aqui à minha frente, eu me certifiquei de que isso realmente vai contribuir com elas, de que esse não é só um caminho que funcionou para mim, mas principalmente que pode funcionar na vida delas, baseado em quê? Em que método, em que experiência, em que resultados que antecedem o que eu estou prestes a falar para essas pessoas,
Porque, cara, uma coisa que preocupa bastante, isso não só nas palestras, na educação corporativa, mas até nos infoprodutos e assim por diante, é gente que tem a mania de querer fazer promessas milagrosas, querer trazer fórmulas mágicas. A bala de prata e o meio digital te leva muito a fazer essas promessas incisivas. Se você está fazendo essa promessa e tem certeza de que vai conseguir entregar, beleza. Agora, tem muita gente que está fazendo só pelo fato de que isso vende. E aí a gente está começando a criar crenças irresponsáveis nas pessoas, gerando impactos negativos na minha audiência e traindo uma das relações mais profundas de confiança mútua, que é entre o educador e quem o educa. A gente precisa ter esse certificado antes de mais nada. Se o que a gente está para ensinar, para falar, é algo que eu tenho propriedade para falar e que vai contribuir com as pessoas. É meu ponto de vista, até fico curioso de saber o que você pensa em relação a isso, Adriano. Eu vejo que em alguns casos, Rafael, a pessoa ela faz a palestra para ela. Uhum. É a palestra para que ela esteja em evidência frente às demais pessoas que estão assistindo. Talvez em um momento até funcione você se colocar numa posição frente aos holofortes, entregar a sua história, esperar que as pessoas se comovam com isso. Uhum. Mas se não tiver verdadeiramente um desejo de transformar a vida daquela pessoa, como você disse, é uma boa palestra, uma palestra bem feita, é um pequeno milagre. Transformar verdadeiramente aquela pessoa, não adianta você querer se posicionar dessa forma. Como você disse, o médico. Se o médico só tiver curiosidade de abrir um corpo para ver como que é uma coisa. Agora, se ele tiver o desejo de salvar uma vida e fazer até as últimas consequências, o seu limite físico para poder salvar uma vida é um médico com propósito. Sim. Então essa é a minha percepção a respeito de um palestrante. E essa questão do cara que vai lá para contar a história dele para se enaltecer é algo que a gente que frequenta grandes eventos vê frequentemente, né? E tem um papel no evento, esse papel inspirador, e às vezes se é uma personalidade que eu quero saber como é que ele construiu o negócio dele, bacana. Agora, nem sempre vai ser isso por si só que vai entregar a demanda de um contratante de uma palestra profissional, uma palestra para o meio corporativo, uma palestra que uma organização, uma associação de classe nos contrata para fazer, porque aí eu não estou indo lá para falar o que eu quero somente como palestrante, o que eu acho importante. Existe uma mensagem que meu contratante precisa que toque o coração e a mente das pessoas. É aquela boa história do santo de casa não faz milagre. O líder, o gestor, o proprietário do negócio já tentou por várias vezes falar que as pessoas têm que ter uma atitude mais proativa, que as pessoas têm que ser menos reativas em relação às ideias que surgem e não sei o quê. Só que isso acaba virando sermão na orelha das pessoas. Quando você traz por meio de técnica de palestra profissional, você consegue tirar da postura do sermão do líder tá mandando, ele tá me aporrinhando para fazer um negócio. E o palestrante ele consegue trazer uma perspectiva diferente. Minha palestra de protagonismo, por exemplo, que é para os liderados, para o time da empresa, ela é voltada não para dizer que você tem que ser protagonista. Na verdade, ela faz o contrário. Ela apresenta quais são os vilões contra o protagonismo. E tudo que a gente perde quando a gente cede em relação a esses vilões. Procrastinação, reatividade, vitimismo. E os vilões são escolhidos como? Os da minha orelha? Não. O próprio contratante me diz antes, no briefing para a palestra, quais são os principais comportamentos nocivos que ele está vendo no negócio dele. E aí eu trago de forma fundamentada, uso comunicação não violenta, uso psicologia positiva, uso uma série de fundamentações da gestão e tudo mais, para trazer ferramentas que a pessoa vai poder usar na vida dela se ela quiser deixar de perder. Aí você pega o vencedor do prêmio Nobel, Daniel Kahneman, ele diz que as pessoas têm mais aversão à perda do que desejo de ganho. Elas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Logo, quando eu faço uma palestra desse jeito, eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Eu estou mostrando para você tudo que você já perde. E você tem uma escolha. E a escolha é clara, quero deixar de perder. E eu dou ferramenta, uma atitude diferente que você pode ter, um jeito de lidar, um jeito de encarar situações, e fica muito mais fácil a plateia fazer essa escolha de começar a agir diferente depois dessa palestra. A partir daí, obviamente, tem papel do líder, tem o treinamento para poder continuar esse comportamento que a gente despertou através da palestra, mas ela é uma virada de chave importante para a pessoa olhar o mundo de uma forma diferente, entende? Perfeito. Obrigado pela sua contribuição ainda mais profunda a respeito de uma percepção que eu já tinha e eu entendo que realmente esse é o caminho. Agora falando sobre negócios. Ser um palestrante, eu imagino que tenha desafio como qualquer profissão, tem seu ônus, tem seu bônus. Sim. É um negócio bem remunerado, é um negócio escalável, é algo que eu possa aprender a desenvolver? Conta um pouco mais sobre como é empreender como palestrante. Claro, eu vou abrir de números mesmo, cara. Assim, pela própria experiência no mercado em relação com muitos palestrantes, inclusive com a maior agência do país, que é a Apollo, entre outras várias agências. Inclusive, um abraço para o pessoal da Apollo. Já estiveram aqui alguns representantes da Apollo. Queremos o Denis aqui. Vai vir com certeza, é um irmãozão, cara, um cara muito legal, que lá quando eu estava dando meus primeiros passos como palestrante, sempre abriu as portas,
disponível para poder ensinar, compartilhar muita coisa, e eu devo muito da jornada como palestrante ao time da Apollo como um todo, Marcelo Pombo, o Denis, esse pessoal como um todo. Então vamos lá, o que eu acabei conseguindo coletar? Uma coisa que é curiosa e muita gente fica querendo saber, não sabe, quanto é que ganha um palestrante por palestra, né? E aí existem 4 faixas, Adriano, no mercado de palestras. É uma percepção minha e que tem sido validado por geral do mercado que eu tenho apresentado. Qual que é a primeira faixa? É o que eu chamo de profissional palestrante. Não é palestrante profissional, é profissional palestrante. É o quê? O cara que tem um outro negócio, uma outra atuação, ele é do ramo imobiliário, ele é médico, ele tem uma outra expertise e, em paralelo com a profissão dele, ele palestra. Foi assim que eu comecei a me profissionalizar também. Eu era professor, coordenador, fazia consultoria aqui e acolá e às vezes era chamado para palestrar. Normalmente quem está nessa faixa, ele vai cobrar ali de 0 a 5 mil, né? Você tem o 0, que é o cara que ainda está no nível de, por prazer, por hobby, fazendo palestra, mas quando você começa a cobrar 0 a 5 mil, é uma média. Tem cara que já consegue cobrar antes? Tem, mas eu tô falando que é uma média geral de 0 a 5 mil quando o cara de vez em quando faz isso. Depois de muito fazer, a gente consegue ir para uma próxima faixa que eu chamo de palestrante profissional. É o quê? O cara que, se ele desejar, ele já consegue viver de palestra. Uma faixa de 5 a 10 mil por palestra. O cara vendendo em torno de 4 a 8 palestras por mês, dá para viver bem no país, como o Brasil. Apesar de suas dificuldades financeiras, pô, dá para ver legal. Tem muita oscilação em relação ao período, onde é que a gente vende, onde é que a gente deixa de vender, mas é das faixas a mais desafiadora de todas. Por quê? Quando a gente fala que o cara virou um palestrante profissional, ele já é bom, ele tem experiência, ele sabe pegar um briefing com o contratante, fazer uma reunião prévia, entender a demanda, customizar, ele já tem muita experiência, mas o mercado não conhece o suficiente. E mesmo quando a gente olha o produto do cara, o contratante ainda tem um quê de insegurança e ele tem que se esforçar muito para provar que ele é capaz de entregar o que ele já sabe que ele consegue entregar. Legal? Qual que é a próxima faixa depois que você batalha, vai conseguindo empresas diferentes que você atua, grandes negócios, grandes empresas e tudo? Você entra na faixa que eu chamo de celebridade de nicho. E aí, por exemplo, um palestrante já atendeu as maiores corporações. Né? Uma faixa de 10 a 20 mil por palestra é uma bela faixa para se viver, né? Quando você está conseguindo fazer palestras com frequência e tudo mais. O que é legal nessa hora? Quando você passa, por exemplo, você pega lá meu portfólio, já tem empresas como Honda, Unilever, Nestlé, Vivo, Boticário, só para citar as que são para consumidor final, fora as empresas B2B que atendem outras empresas, como cooperativas que são o meu principal foco, Sistema S, governo, são centenas de palestras para as maiores empresas do país. Quando a pessoa olha isso, olha material, olha vídeo, causa um efeito inverso. Ao invés de eu ter que provar que eu sou capaz de entregar, a pessoa olha e fala assim, cara, como é que eu não conhecia? Ou o cara já me conhece, já ouviu falar, porque no meio de T&D eu sou conhecido. Ou eu falo, mas como é que eu não conhecia esse cara ainda? Causa essa impressão. Quando você já é capaz de causar essa impressão, que a gente fala que você é uma celebridade de nicho, ninguém te conhece na fila do pão, mas no teu ramo você já tem uma certa notoriedade e autoridade que te permite viver de uma forma bem consolidada como palestrante. Para falar a quarta e última faixa, é acima de 20 mil e o céu é o limite, é quando você já é uma celebridade mesmo. Seja porque você de fato já veio famoso, porque era um ex-atleta, um artista, um jornalista, um ex-BBB, seja lá o que for, uma presença que é famosa e consegue vender porque a história é curiosa, ou seja porque, mesmo que você não seja nacionalmente famoso, no seu nicho você está no top of mind daquilo que você ensina. Eu citei Marcelo de Elias, meu irmãozão, você fala de gestão das mudanças, por exemplo, você está falando de Walter Longo, de Dado Schneider e de Marcelo de Elias. As grandes empresas, quando vão passar por processo de aquisição, mudança de produto, vai pensar um desses 3 nomes de acordo com o que cabe no bolso e vai chamar um deles, porque eles já estão no meio dos contratantes que precisam dessa demanda no top of mind da sua classe. Passou de 20 mil, você já está consolidado como uma celebridade, top of mind daquilo que você faz. Faz sentido? Eu queria ver o que você pensa em relação a isso. Total sentido. Inclusive, eu sou amigo de um palestrante que está na faixa acima de 50 mil reais por palestra. Maravilha. E um cliente meu queria um grande palestrante para uma convenção que eles fariam. Eu falei, olha, eu tenho alguns nomes, eu conheço pessoalmente alguns, mas esse aqui é o cara, é a pessoa. E aí nós fomos negociar preço. Na verdade, é 60 mil reais a palestra, uma palestra de 2 horas. Legal. E aí o meu cliente, não dá. Eu falei, olha, vamos fazer uma reunião de briefing com ele? Porque é legal que vocês conheçam a história. Na reunião de briefing, o cliente falou, cara, eu preciso dar um jeito de pagar essa palestra. Mas ainda assim foi desafiador. Depois que acabaram as 2 horas, passou-se, sei lá, 1 mês e meio que nós fechamos o contrato, e aí aconteceu a convenção. Aquelas 2 horas foram as 2 melhores horas da vida de todas as pessoas que estavam ali. Meu cliente falou, olha, eu pagaria muito mais por isso, por essas 2 horas. Então a percepção de valor depois da entrega foi muito maior.
Legal. Só que já é uma celebridade, já está bem posicionada. E às vezes a pessoa está começando e ela tem uma entrega tão boa quanto, mas ela ainda não tem esse nome. Uhum. Ela ainda não se construiu. Quero falar um pouquinho para você, com você, aliás, a respeito de resiliência no processo. Boa. Porque você sair de uma linha de 5 mil reais e um dia se tornar um palestrante, talvez não, de acima de 100 mil reais, mas chegar numa faixa ali confortável de 50, 60 mil, que já é super interessante, é um grande processo. Como me aprimorar para chegar nesse lugar e existe alguma característica, alguma pré-característica prévia que vai definir se eu vou chegar nesse lugar ou não? Você tocou na palavra-chave que é resiliência, porque o cara vai precisar ter uma grande resistência à frustração. Porque o palco mexe muito com a nossa vaidade, com o nosso ego, a gente tem que tomar cuidado justamente para não subir a cabeça e não virar um cara babaca. E todo palestrante acredita que sua palestra é incrível e é a melhor palestra que ele é capaz de fazer. Eu nunca vi ninguém subir no palco falando: hoje eu vou fazer uma palestra porcaria, eu vou realmente fazer algo horroroso, algo meia boca. Todo mundo, aqui é um momento de prova, é uma arena de gladiadores. Você está ali para fazer o seu melhor, seja quem for. Agora, o quanto que esse melhor é o melhor comparado no mercado, as expectativas, aí essa é uma notícia dura para a pessoa poder receber no final das contas. Porque ela realmente acha, muitas vezes, que mereceria uma notoriedade, um número de vendas, um cachê que nem sempre condiz com o que ela acaba conquistando. E às vezes o cara é bom mesmo, ele até poderia ganhar um cachê melhor. Só que tem um tripé que coloca a carreira do palestrante de forma sustentável para poder seguir em frente. Número 1, a palestra. A palestra em si, obviamente, é o seu produto, seu serviço essencial. Você precisa garantir que é uma palestra profissional, como a gente já deu algumas dicas do que diferencia um mero talk, uma conversa à vontade, de uma palestra que atende à necessidade de um contratante. Legal? Você precisa entender o seu conteúdo, entender a sua forma. Quando eu brinco de ser artista e cientista, conteúdo, cientista, forma, artista. Então todo esse métier para aprimorar a sua palestra é importante. Legal, tem uma palestra, põe de 0 a 10. Quanto que é a nota da sua palestra na visão dos contratantes, não só na sua? É um primeiro ponto a se pensar. Número 2, seu comercial. Porque às vezes você é fenomenal mesmo. Mas como é que a pessoa te encontra? Como é que você faz para se vender? Né? Eu sei que você é um grande especialista em vendas ativas, mas via de regra no mercado de palestras hoje, a predominância é de vendas passivas, que é o quê? É justamente o cara ter um Google Ads que funcione, em que a pessoa procure, caia num site, veja ele, aí alguém vai entrar em contato, como é que você fala, como é que você vende, como é que estão seus materiais, como é que está seu vídeo, como é que está seu material. Tem um monte, é uma loja, é um negócio que você está abrindo, você entender o processo comercial para conseguir fazer com que essa palestra maravilhosa que você já tem se torne conhecida. Agora o terceiro e último ponto, um palestrante desses 50, 60, 100 mil, como você está dizendo, ele vai além, ele transcende esses dois pontos, que se der já fica meio que de pé, meio que balançando, né? Ele tem reconhecimento no mercado. O mercado o reconhece como grande palestrante. Reconhecimento tem muito a ver com visibilidade de um lado, que é o número de pessoas do seu mercado que te conhece. E não é só o número de seguidores no Instagram, no LinkedIn. É do seu mercado, que não pode ser a titia, o primo, o amigo que gosta. É das pessoas que são potenciais contratantes. Sei lá, do 100% do seu mercado, quanto te conhece? Esse é um número que muita gente não faz a menor ideia. E, por fim, a autoridade que você passa. Quando a gente fala de lançamento de livro, quando a gente faz como você fez esse movimento de criar um talk show, quando a gente fala, vai ganhando locais em que você vai passando de referência, isso vai aumentando o seu reconhecimento. É com essas três coisas. Sinergicamente, você vai investindo, não é que elas têm uma certa sequência para serem feitas, como eu trouxe didaticamente aqui, mas conforme você vai palestrando melhor, você vai tendo mais reconhecimento, o cozinheiro cobra mais, vai tendo mais dinheiro, as coisas, é uma espiral ali de desenvolvimento para você conseguir ir subindo nessa carreira. Mas vou te falar, não é fórmula mágica. Vai funcionar melhor para uns, outros vão ter mais dificuldade. É uma jornada para você entender onde é que você está, de muita humildade, de muito feedback. Tanto de colegas como de contratantes, como você sentar e observar os palestrantes que eles estão fazendo e ir se ajustando, muito benchmark, né, comparação no mercado, é uma baita jornada até você conseguir dar esses passos para ir ascendendo nessa carreira de palestrante profissional. Como que você define uma boa palestra? Tem uma frase que me incomoda, eu vou falar pelo inverso. Já viu aquele palestrante que ele sobe no palco e fala: hoje eu vou fazer 200 pessoas no palco, na plateia. Hoje eu vou fazer uma palestra e se uma pessoa sair transformada, eu me dou por satisfeito. Meu amigo, se eu sou contratante nessa hora, eu fico bravo, porque eu não te paguei para você transformar uma pessoa. Tem 200, eu separei viagem, hotel, hospedagem, paguei cachê, o raio que 200 para transformar uma. É lógico que também a gente não vive num mundo mágico em que eu vou te garantir que eu vou transformar 200 pessoas na plateia. Agora, o que é uma palestra boa, de uma forma quantitativa? É o quanto você é capaz dessas 200 pessoas que estão na tua frente, 100, 2.000, sei lá quantos te trouxeram na plateia, vamos falar de um percentual,
quantos por cento da sua plateia você consegue convencer da mensagem principal que o teu contratante te levou para lá? O que é a mensagem principal? A gente chama de mensagem transformadora quando se fala de palestra profissional. Pega esse meu livro aqui, Gestão com Propósito. O que ele tem como mensagem principal e que é a palestra de onde ele nasceu? Que a liderança tal qual ela era, trouxe resultados, chegamos até aqui, mas que ela não necessariamente é a melhor forma de liderar, nem a mais eficiente, considerando o mundo que a gente vive hoje. E que um líder que quer despertar o engajamento precisa praticar atitudes essenciais do líder, são os 4 elos do engajamento que eu apresento nessa palestra. Ele precisa ter uma gestão com propósito, uma gestão que conecta o propósito das pessoas com a empresa. Chega ao final da palestra, para você dizer se a palestra foi boa ou se não foi, quantas pessoas se deram conta disso? De que ele precisa rever o modelo de liderança, olhou para si mesmo e viu dos 4 elos, às vezes ele manda bem em um, erra outros 2, no terceiro ele é mais ou menos. Quais foram os desejos dele de mudança e a capacidade dele de mudar a partir daí? Isso tudo são indicadores claros de que essa transformação aconteceu ou deixou de acontecer. É assim que a gente consegue medir o quão boa ou não foi a palestra para quem o contratou, né? Muito bom, muito bom. E para as pessoas que estão começando, Legal. pois elas estão querendo começar a se posicionar e se desenvolver. Primeiro que a gente tem o problema do perfeccionismo, né? Sim. As palestras, elas nunca ficam prontas. Não. Elas estão boas para serem apresentadas, mas não estão prontas porque a gente sempre vai aprimorando durante o processo. Mas tem um pré-requisito mínimo. Fala, cara, não, a partir de agora eu já posso pelo menos começar. Uhum. Aqui eu gosto da frase de efeito e depois a gente completa sem o efeito, tá? Tá. O ótimo é inimigo do bom. Verdade. Então, se você é muito perfeccionista, faça uma boa palestra. Mas não vai querer achar que essa já é a palestra para você vender. Pega essa palestra, leva para uma universidade, leva para uma organização, apresenta ali na sua empresa. Vai aprimorando esse bom, porque o ótimo é inimigo do bom, mas o bom é inimigo do excelente. Que é um negócio que mata a carreira de muita gente. Tem uma palestra que é boa, mas o cara não revisa, como você acabou de dizer, constantemente, falando essa palestra ela não é perfeita. Ela pode ser ajustada aqui nessa história, ela pode ser ajustada aqui, pode ser ajustada colar. Então essa jornada de continuar aprimorando o ótimo inimigo do bom, o bom é inimigo do excelente, a excelência é uma construção contínua. E uma mesma palestra que é excelente num contexto, vamos dizer, você vai fazer para empreendedores contratado pelo Sebrae para mudar a visão do empreendedor em relação à liderança. É um jeito de falar. É diferente se pegar essa palestra, agora vamos levar para o ramo da agronegócio, pegar o cara que trabalha no... É outro jeito de falar sobre liderança, sobre as dores, sobre os desafios. Então a customização também diz muito. Você fez a pergunta do mínimo a partir daí. Então, mas quanto é que eu sei que é o mínimo para conseguir entregar bem essa palestra? Se certifica do seguinte, sua palestra, número 1, ela começa conectando o seu público com o tema? Você mostra para o seu público o porquê vale a pena na próxima hora prestar atenção em você? Não é uma coisa para você se perguntar para você mesmo, é janela de Johari, né? Você tem que ver o quanto o seu público, perguntar para as pessoas, o que você entendeu, como é que foi esse momento, capturar a atenção, ganha atenção, gera uma conexão inicial de interesse. Isso a gente vai ter técnica de storytelling, de pergunta, de, enfim, estatística, um monte de caminhos possíveis para você ganhar a atenção da plateia no começo. Número 2, ela entrega algo que a pessoa nunca viu na vida dela antes. Que, cara, se tem uma coisa que é um saco, é você sentar por 1 hora no auditório para ficar ouvindo mais do mesmo daquilo que você já sabe. Eu tenho que criar uma proposta revolucionária, uma tese de doutorado? Não, cara. Você pode trazer uma coisa que já existe, mas trazer uma perspectiva diferente. Perfeito. O seu trabalho sobre prospecção ativa, marketing por indicação, é um jeito diferente de a gente pensar na prospecção ativa. Então aqui eu vou aprender algo, vou ter uma descoberta e vou olhar o mundo de forma diferente. Número 3, quando a sua palestra fecha, existe uma estratégia, uma técnica de convencimento para que as pessoas apliquem aquilo que você acabou de ensinar para elas, ou de apresentar para elas, para que elas falem, poxa, não só eu gostei, mas eu preciso, mas existe algo que mexa emocionalmente para ela resolver aderir à sua mensagem. Se você já se certifica de que isso existe, você tem uma palestra profissional. Se não, cara, faz curso, faz formação, tem gente ensinando, tem gente compartilhando esse tipo de know-how no mercado. Você vê aí pela internet afora pessoas que ensinam o beabá de como construir uma boa palestra para você se certificar disso antes de querer entrar no mercado, entende? Eu ia te perguntar exatamente isso. Então, existe um método para você aprender isso? Existem pessoas que ensinam isso de forma profissional? Sim. Eu consigo me aproximar, por exemplo, eu quero me tornar palestrante. Claro. Eu vou no Taquei, eu vou na Polo, para onde eu vou? Legal. A Polo Palestrantes fundou o Palestras Academy. Por que ela fundou o Palestras Academy? Porque o Denis, que a gente bateu o papo agora há pouco, é um cara hiper generoso, acessível e tudo mais. E com isso, você consegue imaginar o número de pessoas que mandam mensagem para o Denis ou para os dezenas de representantes da Polo? Como é que eu faço para virar palestrante da Polo? Como é que eu faço para virar palestrante profissional? Eu sou profissional, agora quero entrar para uma agência. Como é que eu faço para me vender? É muita gente, cara. Semanalmente é para dezenas, centenas ali ao longo de mês, ano. É muita gente. E a Polo busca ser atenciosa com as pessoas, mas eles têm limite do que eles conseguem separar de tempo para explicar o que é o mercado, como é que faz para entrar e assim por diante.
solução que eles encontraram é, abrir um espaço para compartilhar o conhecimento? Então, Palestra Academy, sigam aí no Instagram, Palestras Academy. Hoje tem um podcast também, o Pod Palco. Tem uma série de soluções que foram criadas para quem está querendo se profissionalizar e entendendo o que ele precisa aprimorar na vida dele. Por isso que eu digo que não tem fórmula mágica nem promessa milagrosa. O que às vezes um está mandando muito bem, eu sou muito bom de forma, meu conteúdo é meio fraquinho. Não, meu conteúdo é denso, é importante, ele entrega. Mas a forma perde a galera no caminho. Não, meu negócio aqui, eu tenho uma palestra aqui, as duas coisas, mas o comercial não entrega. Então, eles vão conseguindo entender. No Palestras Academy, uma das soluções que a gente tem que estar brilhando aí no mercado, quando eu e o Denis nos juntamos, é para mostrar do lado dele, como contratante da maior agência do país e tudo mais, a visão do mercado. E do meu lado, um ilustre desconhecido, o que eu fiz para vender tanto, para gerar tanto impacto e assim por diante. Nós dois temos um evento chamado Palestra Além do Palco. Um evento que vai além do palco, ou seja, já entendia o geral da palestra, a gente fala também sobre a palestra e tudo que tem direito, mas olha principalmente o mercado de palestrante. Eu quero dar uma dica para não ficar parecendo que eu estou querendo vender jabá, de uma coisa que não tem nada a ver com o Palestra Academy, mas que eu certifico ali que o conteúdo é bem bacana. Já ouviu falar de uma palestrante chamada Branca Barão? Ainda não. 2 vezes top 5 no CBTD. Ela vende que é uma loucura em relação à palestra e a entrega dela é fenomenal. É ao mesmo tempo uma palestra emocionante, uma palestra transformadora, com conteúdo. A Branca ela tem o SAP Speakers, SAP, S-A-P, que é um trabalho que ela faz junto com o Rafael Cortez, esse sim famosíssimo do CQC, e que aí ela se foca na formação do palestrante, ou seja, de explicar, de mostrar performance e também do mercado e assim por diante. O que eu quero te recomendar, se você for procurar alguém, um curso sobre oratória e assim por diante, certifica onde é que essa pessoa já passou. Qual a comprovação de que ela entrega aquilo que ela está prometendo te ensinar? Quem já passou por esses cursos, formações e que gostou daquilo que está falando? Eu citei 2 exemplos, mostrei uma solução que eu estou trazendo aqui, mostrei o que a Branca está fazendo. Existem outros aí que você pode procurar, mas dá uma olhada na jornada dessa pessoa, a entrega dela, assiste a palestra, conhece um pouquinho o mercado antes de você fechar um negócio, porque tem também muita gente, esse é um alerta importante, prometendo que você vai fazer um curso e amanhã já vai sair vendendo, que vai fazer uma palestra que vai mudar vidas e, cara, você vai ver, o cara não tem necessariamente essa experiência toda para poder compartilhar com as pessoas, ou ao menos não uma experiência replicável, um método consolidado que a pessoa consiga melhorar a sua atuação, né? Já entendi que palestras podem mudar vidas, palestras muito boas, são pequenos milagres. Já entendi que você entrou pelo meio das palestras e viu muita coisa, se transformou, construiu muita coisa através disso. Então a palestra ela transforma quem recebe, mas também quem constrói, quem fala a respeito. Falando sobre tantas transformações e mudanças, quando que sua vida começou a dar certo? O momento que eu parei para perceber que palestra era além de um complemento, um hobby, uma paixão e estava ali mesmo o caminho que eu queria para minha vida dali para frente, foi uma vez que eu participei de um programa de televisão da Darley Alves, chamado Consultório de Família, TV Novo Tempo. E a gente estava batendo papo, que a gente estava batendo aqui e tal, falando sobre propósito na carreira e tal. Acabou o e-mail, o programa, ela falou, Rafa, você poderia deixar o seu e-mail para o pessoal entrar em contato, caso queira conversar, tirar uma dúvida. E eu pensei, e-mail, que nem os antigos babilônicos. Tudo bem, vamos lá, passa o e-mail. E passei, achando que não ia dar em nada, que a gente passa Instagram, passa tudo. Né? Meu irmão, começou a chover de contato. Mas muito. E não era só do Brasil. Era do mundo afora. Tinha gente em Moçambique, de Angola, países que falam português e que seguem. Eu não tinha noção do tamanho da Darley Alves no público dela e o quanto a nossa conversa tinha impactado. E teve uma em específico, é o momento da mudança ali, que mexeu profundamente comigo, Adriano. Era a história de uma moça que, quando criança, o que ela amava fazer era estudar, ir para a escola e tal. Quem não amava muito esse rolê era o pai dela. Era lá do interior de Minas Gerais, uma educação muito tradicional, até retrógrada, vamos dizer, nesse sentido que ela estava tendo em casa. E o pai achava que mulher não tinha nada que estudar, já sabia somar, dividir, escrever, agora tem mais é que ter filho, cuidar da casa. Toda vez que ela tentava fazer lição de casa, o pai brigava com ela, arrumava uma coisa para ela fazer. Vai lavar, vai passar, não deixava ela estudar. Resultado, não fazia lição de casa, chegava na escola, a professora brigava com ela. Você não tem boa vontade, você não quer nada com nada. Os alunos aprendem pelo exemplo, né? Daqui, sua atitude fala tão alto que eu não consigo nem ouvir suas palavras. Resultado, os alunos taxaram ela como burra, como desinteressada. Ela aguentou isso por 1 ano, 2 anos. E lá pela 6ª série ela abandonou os estudos. O e-mail que ela me mandou contava isso e muito mais detalhes.
E ela contava que aquela conversa que a gente teve tinha mexido com ela, que agora ela estava revendo, e aí a gente começou a trocar informações e assim foi. Passou um tempo a gente sem trocar mensagens. Meses depois, ela me manda um novo e-mail falando: Rafa, você pode me passar seu telefone? Eu preciso te contar agora, não pode ser por e-mail. Fiquei curioso, passei. Quando ela me ligou, Adriana, ela disse o seguinte: eu precisava te ligar para contar que depois daquela entrevista e todas as conversas que a gente teve, eu me lembrei que agora eu sou adulta. Eu já criei meus filhos, eu estou casada com um homem que me apoia, diferente do que meu pai, com a experiência de vida dele, era capaz de fazer. Eu me dei conta que o único obstáculo entre eu e a sala de aula a partir de agora eram meus medos, meus traumas, minhas limitações mesmo. Mas na nossa conversa em diante, eu decidi me matricular de novo no EJA, Ensino de Jovens Adultos, e eu precisava te contar que eu terminei o ensino fundamental e estou me matriculando agora no ensino médio, técnico em nutrição. Me emocionei. Assim que a gente desligou, cara, eu me ajoelhei, olhei para cima e disse: é isso. Faz da minha vida um instrumento para isso. Para esse pequeno milagre que a gente pode fazer na vida das pessoas sem nem imaginar a pessoa lá do canto do Brasil que a gente está agora nesse podcast mexendo, a chance que a gente tem de impactar positivamente, com tantos maus exemplos que a gente tem por aí, a chance de trazer crenças responsáveis para as pessoas poderem acreditar em si, nos outros, no que fazem. Dali em diante eu vi que, custe o que custar, eu queria fazer o que eu faço hoje da minha vida, cara. Porque muito mais que uma profissão, uma missão, é um propósito poder usar esse pequeno instrumento aqui para tocar e transformar positivamente vidas. Uau. Acho que a coisa mais barata que a gente ganha é o dinheiro, né? No fim das contas É cara. a mais simples de todas. Talvez para quem nos escute pense até que é utópico esse pensamento. pensamento. Parece demagogia, né? Mas não é. Cada vez mais eu venho percebendo isso, experimentando isso. Talvez você já tenha dito pelas entrelinhas, mas tem uma pergunta que a gente deixou ela como uma pergunta-chave do nosso programa. Todas as empresas têm o seu registro de marca, tem o seu nome registrado. E esse nome, às vezes ele tem uma conexão ou não, é uma junção de palavras, mas quando a gente registra, talvez a gente nem pense nisso. Mas o símbolo, a razão social é algo muito importante, porque é a razão de existir na sociedade. E aí, Rafa, eu quero te perguntar, qual é a razão social da sua empresa? Fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros e no que fazem. Para com isso conquistar o sucesso e a felicidade que faz a vida valer a pena. Uau! Essa é uma razão social que já está bem fundamentada, né? É muito bom a gente, com essa pergunta, às vezes tem algumas pessoas que sentam aqui que nunca pensaram nisso. Qual é a razão social da minha empresa? Mesmo já sendo um empresário de sucesso. Algumas outras pessoas já têm isso muito claro. E o quanto isso alivia a nossa jornada. Ter claro o nosso propósito, e talvez a pessoa até desesperada, pensa, nossa, mas eu não sei meu propósito, e agora o que eu faço? Talvez não está na hora ainda de você descobrir. Né? Você vai passar por um processo até entender verdadeiramente o porquê que a sua empresa, o seu negócio existe. Mas eu fico feliz de você já ter encontrado isso com tanta clareza. Uma clareza que muitas pessoas não têm é que propósito não é só uma questão de descoberta, é uma questão de redescoberta. Eu entrei muito nessa jornada de trabalhar propósito no meio corporativo, aplicação disso na liderança, na motivação dos colaboradores, na comunicação, nas vendas e tudo mais, porque eu já passei momentos de imenso despropósito na minha vida. A gente sabe o que é quando a gente tem clareza do que a gente tem que fazer, o quanto que a gente se entrega numa causa e fica comovido, e isso parece que dá um sentido, um significado para a nossa batalha, que os obstáculos se tornam desafios. E por outro lado, a gente sabe também o que é ter dia após dia uma imensa frustração de, por mais que esteja bem remunerado, por mais que seja reconhecido, não ver sentido no que faz. Então, no fundo, ter descoberto e tão na ponta da língua o meu propósito é porque é uma jornada de descobrir, redescobrir e reencontrando esse sentido, esse significado. Tenha clareza também de que propósito não é só aquilo que você faz, mas especialmente aquilo que você decide não fazer mais na sua vida. Quando eu falo de acreditar com responsabilidade, é porque, de fato, eu preciso me certificar de que eu sou extremamente responsável nas minhas entregas, nas minhas interações com pessoas. E finalizando, quando eu falo de sucesso e felicidade, não são só palavras bonitas de final de ano, né? Parece que não tem sucesso, tem felicidade. Elas foram cirurgicamente escolhidas, baseadas em Dale Carnegie, uma das mentes mais influentes do século XX, que dizia que sucesso é você conseguir o que quer. Felicidade é você gostar do que conseguiu. Porque felicidade sem sucesso não se sustenta, é utopia. Mas sucesso sem felicidade não vale a pena.
Agora a pergunta é para você, empresário líder que nos assiste. O que você descobriu nessa entrevista? Se você tiver um pouco mais de coragem, coloca nos comentários. Escreva, compartilhe com as pessoas quais foram as suas descobertas. Talvez a cura da vida de outra pessoa está na sua percepção e na sua leitura de mundo. Talvez a forma como você enxerga aquilo que você precisa fazer a partir de agora inspire outras pessoas também a fazê-lo. E logo, nós construímos uma sociedade, uma empresa, um relacionamento melhor com o mundo e com todos. Mas se você ainda não tem coragem de escrever, não tem problema. Para essa entrevista, no momento que nós finalizarmos ela, e comece profundamente a olhar para dentro de si e buscar as descobertas que você precisa fazer a respeito da sua essência, a respeito daquilo que você fará por paixão, daquilo que você fará para entregar para os outros o seu melhor. Porque, consequentemente, ao fazer isso, sua vida será transformada. Se uma palestra é um pequeno milagre, uma entrevista como essa, com tantas descobertas, é um pedido para ação, para você tomar a decisão de ir mais longe e fazer melhor. Não importa o que você faça, seja no palco ou não, seja trancado numa sala, talvez em algum momento, ou junto com o seu time no chão de fábrica. Mas se você entregar o melhor para você, o seu melhor para você e para as pessoas, eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. E esse é o nosso grande propósito. Falando em transformação, nós estamos no espaço que está transformando vidas. A Náutica Digital aqui em Alphaville é um espaço de eventos para você fazer seu podcast, sua live de lançamento, sua palestra, seu pequeno evento. E está transformando muitas vidas, porque através desse negócio, muitas pessoas criaram negócios. A gente tem uma equipe de mídia aqui, que é a Jax Media, nosso fotógrafo, filmmaker, que faz todos os trabalhos aqui. Também é uma das pessoas que, através da Náutica, construiu o negócio. Temos o Tim, lá no fundo, operando as câmeras, com todo esse cuidado que ele tem com a gente. Também tem um negócio, também se transformou. Temos o Adelar, que é o fundador desse espaço aqui, meu sócio. É um orgulho ter esse relacionamento com ele, essa amizade com ele. Ele construiu um negócio que muda tantas outras vidas. Então foi uma iniciativa que mudou um ecossistema. Se você quiser um lugar abençoado para fazer o seu evento, venha conhecer a Náutica Digital. O endereço postal está aqui embaixo, junto com as redes sociais do nosso convidado e as minhas redes sociais também, para que você possa nos seguir. Rafael, que honra contar um pouquinho da tua história aqui, conhecer um pouquinho de quem você é, da tua essência, do teu coração, e saber que suas palestras estão transformando e ainda transformarão muitas outras vidas. Obrigado. Adriano, muito obrigado por abrir esse espaço, por criar, como a gente falou logo na abertura aqui, um espaço raiz para a gente falar sobre experiências, as práticas, os altos e baixos, não só do sucesso das pessoas. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Se quiser conhecer mais, ter acesso a esse estilo, né, do artista cientista, sabedoria com fuleiragem, segue lá nas redes sociais, @RafaelTakei, no Instagram, no YouTube, aonde você desejar. E posso deixar um último presente pro pessoal aqui? Claro. Eu criei um programa de televisão com 24 episódios, uma série baseada nas 24 forças de caráter da psicologia positiva, que são características que tornam você melhor para você, para os outros e para o que fazem, sacou? Ligado ao meu propósito? Se quiser conhecer e continuar nesse nosso papo, nessa jornada de evolução, vai lá no @RafaelTakei, Rafael com F, Takei, Takei, e manda para mim a palavra herói. Eu vou devolver para você o link direto para você acessar no YouTube, no Spotify, sem cadastro, sem nenhuma dessas chatices. É direto para você poder ter acesso, a gente continuar um relacionamento aqui. Manda para mim a palavra herói. Eu vou mandar para você o acesso ao Herói de Propósito, agradecendo aqui o tempo e a dedicação que você teve conosco. Valeu, Adriano. Negócio em Foco é isso, de empreendedores raiz para empreendedores raiz. Nos vemos na próxima quinta, 8 da noite. Até lá.